Boa noite, meus irmãos, na paz do Messias, na paz do nosso Pai Celestial. Bom, meus irmãos, não sou dono da verdade e não quero que ninguém me siga, mas analisem as Escrituras, peça direção para o nosso Pai. Segundo eu ouço, que todos estão adorando o evangelho carnal. Quer dizer, apenas 1, 2 ou 3 estão adorando em espírito, e o resto dos irmãos estão na carne. Mas segundo está escrito, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão no Messias, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, que renunciaram os desejos carnais, as coisas materiais, as práticas religiosas, e nasceram como uma criança da água e do Espírito. Mas como eu vou saber se o irmão está andando dessa forma? Apenas o nosso Pai Celestial sabe o seu deitar e o seu levantar. Examina-te a ti mesmo. Vamos lá, meus irmãos. Mateus capítulo 23, versículo 8 e 9. O Messias disse: a ninguém na terra chame pai. Ele está falando algo espiritual, não o pai carnal. Porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. Se o Messias está dizendo que só temos um Pai, foi porque o Pai criou a todos, e todos nós somos irmãos. Ele veio resgatar a todos os irmãos que estavam sendo enganados por Jeová, o pai da mentira, que estava se passando pelo Pai Celestial. João capítulo 1 e versículo 11. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, seus irmãos. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes direito de se tornarem filhos do Pai. Quer dizer, aqueles que creram, o Pai os adotou, pois eles eram bastardos, filhos de um pai que não era pai, mas sim um falsário, se passando pelo Pai verdadeiro. Agora eu pergunto: por que estão dizendo ser filhos do Pai e ao mesmo tempo os filhos de Jeová e seus filhos praticantes da mentira? Pode andar à luz com as trevas? E qual é a comunhão entre o Messias e Belial? Enquanto o Messias e os profetas advertem seriamente sobre chamar os demônios de pai ou criador, pois nesses últimos dias ainda pessoas estão pronunciando que um demônio criou ou formou toda a terra, as maravilhas, os corpos, templo do Pai. Nós somos o templo do Pai, Ele habita em todo o nosso corpo, na nossa mente. Portanto, luz e trevas não existem comunhão. As Escrituras dizem que o Messias ressuscitou e que subiu com seu corpo ao templo do Espírito Santo, do Pai vivo, com seu infinito poder, que opera em todos, tanto querer como realizar. João capítulo 2 e versículo 19.
Disse o Messias: destruam esse templo de pedra, eu o levantarei em 3 dias. Mas o templo que ele falava era o seu corpo, que o Pai Celeste o levantaria, pelo seu eterno poder infinito entre os mortos, um corpo incorruptível, imortal, eterno, pelo poder do eterno, nosso Pai. Lucas, capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe o Messias: quem fez o exterior, não fez também o interior? O Messias estava dizendo aos fariseus, os líderes religiosos: quem fez o exterior, pele, carne, olho, ouvido, a língua, também não fez o interior do homem? Os órgãos, o cérebro? Não conhece a mente de vocês, os vossos pensamentos? Portanto, nosso Pai Celestial fez o exterior e o interior. Quando o Messias vem, ele expulsa os demônios dos corpos das pessoas, como dizendo assim: sai dessa casa, pois esta casa é de meu Pai e não lhes pertence, pois foi o meu Pai que as fez, exterior e interior. E qual é a casa que os demônios estão hoje? Apocalipse 3 e 9. E por que o nosso Pai está mandando sair dessa casa? Porque a luz e as trevas não habitam junto. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Portanto, não tem metade do corpo que é do Pai e a outra metade de Jeová. Não existe comunhão com a luz e com as trevas, com o templo de pedra e o nosso corpo. Assim como o homem é zeloso, ciumento pela sua mulher, assim também o nosso Pai é zeloso pelo corpo, que é o nosso santuário, o templo do Espírito Santo, sem mácula, sem mancha. Nunca lestes em João 2,17? O zelo pela tua casa me consumirá? Portanto, meus irmãos, não pode andar à luz com as trevas. Não tem metade do corpo do Pai e metade do corpo de Jeová. E que essa mensagem fica nessa noite com os irmãos, que os irmãos possam meditar nessa mensagem, nessa palavra. Eu não sou o dono da verdade, não segue a mim, segue ao nosso Messias. Peça direção ao nosso Pai, peça direção ao nosso Messias. Se tem alguma dúvida, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai em oculto, e Ele há de revelar a ti. Que a paz do nosso Messias e a paz do nosso Pai Celestial esteja com todos nós.